Boa noite, meu nome é William Victor, eu sou discente do curso de farmácia da Universidade Federal do Amapá e estou aqui para apresentar um trabalho de bioquímica ministrado pelo Dr. Carlos Dutoc e eu vou falar a respeito da glicogênese, que é a nossa principal fonte de armazenamento de energia. Esse slide ele foi desenvolvido pelos discentes Eloiane Sampaio, Isabel Gomes, Thales Araújo, Thiago Vilhena, Lohane Paula e por mim, William Victor. Diferença entre as vias de metabolismo. Aqui eu vou falar um pouco sobre a glicogênese, a glicólise e a glicogenólise para vocês. O que seria a glicogênese? A glicogênese é o processo de síntese do glicogênio a partir da glicose. Então, como nós sabemos, a glicose é a nossa principal fonte de energia. Qualquer coisa que eu vá fazer aqui, eu preciso da glicose para conseguir a nossa moeda de troca de energia, que seria o ATP, né? Mas o que acontece quando essa glicose está em excesso na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo? Quando ela está em excesso, nós temos casos de hiperglicemia. Então é necessário que o nosso organismo ele faça a síntese dessa glicose em glicogênio. O glicogênio ele vai ser o armazenamento de várias moléculas de glicose em cadeia, 20, 30, 40 mil glicoses em cadeia armazenadas no fígado ou no músculo. Vou falar um pouquinho mais da síntese um pouco mais para frente. E a glicólise, o que seria a glicólise? Como eu falei para vocês, a glicose é a nossa principal fonte de energia. Então, quando nós precisamos de energia, o que acontece? No citoplasma das células, vai ocorrer a quebra dessa glicose em duas moléculas de piruvato. E através de uma série de reações, elas vão gerar o ATP, que é a nossa moeda de troca de energia que vai nos auxiliar nesse movimento. Esse movimento que eu estou fazendo agora, ele é mediado pelo ATP, que vai ser garantido através da quebra dessa glicose. O que seria a glicogenólise? A glicogenólise é o processo de quebra do glicogênio, que seria quando eu estou com baixa taxa de glicose, eu preciso de glicose, mas não estou consumindo nenhum alimento, então vai ser esse processo de quebra do glicogênio em glicose, para gerar mais energia. Aqui vou falar um pouco sobre o glicogênio. Como eu acabei de falar para vocês, o glicogênio ele é uma reserva de energia em células musculares e hepáticas. Quanto nas células hepáticas, ele é responsável por normalizar os níveis de açúcar no sangue, como eu falei para vocês sobre os casos de hiperglicemia, que eu vou explicar um pouco mais adiante, tá? E nas células musculares, eles fornecem energia no nosso trabalho muscular. Vale ressaltar que ela é um polímero natural e compacto constituído por moléculas de glicose. E aqui tem a representação de uma molécula de glicogênio para vocês. Aqui tem um esqueminha. Vemos quando a taxa de glicose é baixa, o glicogênio ele se converte em glicose, que ocorre o processo de glicogenólise. E uma dica, voltando aqui, uma dica que eu vou dar para vocês é, quando vocês verem gênese, vocês pensam em síntese, em criação. E quando vocês verem lise vem do grego, que significa quebra, vocês pensam na quebra de algo, certo? Voltando aqui. Então, quando os níveis de glicose eles estão altos, a glicose é armazenada em forma de glicogênio. Aqui um pouco da glicogênese. Como podemos ver na representação, um alimento ele é rico em glicose. Podemos citar um alimento rico em carboidratos, como o arroz. Então, quando nós temos essa taxa alta de glicose, ele vai inibir a célula alfa, pois a célula alfa é a célula responsável por fazer essa quebra do glicogênio. Então, se eu estou consumindo um alimento com alta taxa de glicose, a célula alfa vai ser inibida, pois eu não vou precisar fazer essa quebra do glicogênio para obter mais glicose. Então, ela vai estimular as células betas e essa absorção da glicose e armazenamento no fígado em forma de glicogênio
eles vão ser mediados pela insulina. Então, nós vemos aí em casos clínicos, muitas vezes, pacientes que têm hiperglicemia, eles são tratados com algumas doses de insulina, pois a insulina ajuda nessa conversão de glicose em glicogênio, que vai acarretar na taxa ideal de glicose no nosso sangue, que vai gerar o nosso estado de homeostasia do nosso corpo. Então, nós vemos assim, em situações de jejum, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa, vou citar um caso extremo aqui, mas uma pessoa um viajante, um explorador, ele acabou ficando preso em uma caverna, ele não consegue se alimentar, ele não consegue se mover, o que vai acontecer? Vai ocorrer esse processo de glicogênese, de glicogenólise, que seria a quebra do glicogênio para transformar em glicose, pois ele vai consumir toda aquela energia transformando em ATP. E o que vai acontecer quando acabar o glicogênio armazenado no fígado desse ser humano? Aí vai ocorrer um processo em que, para o organismo ele formar mais glicose, aí vai ser necessário que haja a quebra de proteínas, a quebra de lipídios, que são as gorduras, para a conversão de glicose, para estar auxiliando naquele auxílio de energia. Então, muitas vezes, o ser humano ele vai acabar tendo alucinações, ele vai acabar passando mal de várias patologias, pois a partir do momento que você acaba usando seus nutrientes e seus lipídios, que você não pode abrir mão deles, você acaba comprometendo o seu estado de homeostasia, o seu estado de equilíbrio do corpo, onde uma desregulação, por exemplo, uma desregulação simples vai acarretar em um efeito dominó, onde vão ocorrer várias e várias reações adversas. Aqui um pouquinho sobre a síntese da glicose. Aqui eu vou explicar resumidamente. Então, temos a glicose aqui, que vai ser auxiliada pela glicoquinase e pelo ATP na conversão da glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato ela vai ser auxiliada pela fosfoglimutase, que vai ser convertida em glicose 1-fosfato. E a glicose 1-fosfato ela vai ter que ser convertida em UDP-glicose. E como isso vai acontecer? Ela vai ter o auxílio da UTP e o auxílio também da UDP-glicose pirofosforilase. E a UDP-glicose, para se transformar em glicogênio, ele vai precisar do auxílio do glicogênio sintase. E aí nós teremos uma molécula de glicogênio, que vão ser várias moléculas de glicose na mesma ramificação, com várias ramificações. Enfim, esse foi o meu vídeo. Não tenho experiência com isso, é a primeira vez. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, mas é isso.